Estamos aqui novamente, tudo bem? Pessoal, antes de iniciar, eu vou dar continuidade para falar um pouco do trabalho para vocês. O trabalho, pessoal, tem 5 questões. Como é que vai ser feito? Vocês vão responder essas 5 questões. Pode ser digitado, pode ser manuscrito. Vão guardar essas questões, vão responder e deixar guardadinha. À parte, vocês vão elaborar um livro. Como é que será esse livro? Esse livro pode ser um livro de pano, pode ser feito de ofício, de cartolina, de EVA, o que vocês estiverem, pessoal. Esse livro vocês vão criar uma história ou adaptar uma história que já exista. Vou dar um exemplo. A Chapeuzinho Vermelho, a história dela, né, o lobo mau com a vovó, você vai adaptar e vai dizer que a Chapeuzinho Vermelho encontrou os 3 porquinhos e depois foram passear, foram na casa da Rapunzel. Então, você adaptou uma história que já existe. Vocês vão fazer esse livro. Não esqueçam de colocar faixa etária, qual é a turma que vocês estão fazendo um livro, porque se você fizer um livro direcionado para o maternal, não é o mesmo livro para o 5º ano. Então, vocês não esqueçam de colocar. Outra coisa, usem a criatividade, pessoal. Sejam criativos, coloquem figuras ou desenho. Pode usar técnica artística, um mosaico, faz uma história legal. O livro pode ter só figuras, mas a parte, então, vocês escreve, deixa um textozinho escrito para poder compreender de que se trata a história. Pode ser um livro com figuras e escrito também, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Esses 2 trabalhos, as questões e o livro, vocês vão entregar na secretaria, eles vão marcar ainda a data, ainda não tem data, mas podem já iniciar a fazer e deixar guardado. Quando disserem a data, é só vocês levarem. Vai ser passado para vocês direitinho, tá ok? Esses trabalhos serão a avaliação de vocês, tá? Fazendo os 2 trabalhos, aí eu vou corrigir e vai ser a avaliação de vocês. Não fez o trabalho, pessoal, aí vocês vão ver lá com o curso, porque esse trabalho é a avaliação de vocês, tá? Então, as questões estão no primeiro slide, tá? No primeiro vídeo, nos slides. Como vocês vão ter acesso a esse vídeo, vocês vão poder estar vendo lá no slide as questões, tá? E também está lá também como devem fazer, elaborar esse livro, tá? Então, vamos iniciar nossa aula, que hoje nós vamos falar da literatura e os estágios psicológicos da criança. Como é a escolha desse livro para a criança, pessoal? A escolha do livro, ela está diretamente relacionada aos estágios psicológicos pelos quais as crianças estão passando. Vale lembrar que eles não têm a ver unicamente com a idade, mas está mais relacionada ao seu nível de amadurecimento psíquico, afetivo, intelectual e seu nível de conhecimento e domínio no mecanismo de leitura. Por quê? Porque pode ter uma criança que ela está na turma de alfabetização, mas ela ainda não tá alfabetizada. Então, não é a questão da turma que essa criança está, é a questão do nível dela de amadurecimento psíquico e intelectual. Então, é uma criança que você dará um livro de figuras e vai estimular ela a produzir um texto através das figuras. Vamos falar do primeiro estágio, que fala do pré-leitor. O pré-leitor, ele é dividido em primeira e segunda infância. A primeira infância vai de 15 a 17 meses, até os 3 anos de idade, né? Que onde começa a segunda infância, que é dos 2 aos 3 anos de idade. Então, a primeira infância é uma fase que a criança inicia o reconhecimento dela de mundo ao seu redor. E isso se dá através do contato afetivo e do tato. Daí vem a vontade de pegar ou tocar em tudo que está por perto. Também é nessa fase que acontece a aquisição da linguagem e a criança passa a nomear tudo à sua volta. Já na segunda infância é o momento em que se inicia a fase egocêntrica. Egocêntrica é
o eu no centro do universo, a criança é tudo para ela, tudo é dela, ela quer tudo, ela não empresta, ela não dá para o colega. Então a criança já está mais adaptada ao meio físico e tem a sua capacidade de comunicação verbal aumentada. Então, na primeira infância, qual é o livro que vocês vão trabalhar com essa criança? Figuras. Vocês vão incentivar essa criança, vocês vão dar um livro com figuras e ali vocês vão contando a história para a criança de acordo com as figuras. Já na segunda infância, de 3 anos, já é uma criança de maternal. Então, você já usa um livro com bastante figuras, mas já pode haver escrita, o texto. Só que o que acontece? Quando você conta essa história depois, essa criança automaticamente ela vai querer esse livro. Deixa a criança tocar, dá o livro para a criança. Deixa ela ver, deixa ela segurar esse livro. E o conteúdo desse livro para essa turma tem que ser utilizar muitas imagens, tem que ser histórias que tenham muitos lúdicos, muitas cores, para que venha chamar a atenção dessa criança. O leitor iniciante, de 6 a 7 anos de idade, sendo a fase que a criança começa a se apropriar da decodificação dos símbolos gráficos. Essa idade é uma criança já de 1º ano. Então, você já tem que começar a trabalhar com essa criança uma leitura já mais específica, contendo figuras, histórias, mas já incentiva mais uma leitura para eles, porque já é uma criança que já está silabando, já está na alfabetização. O leitor em processo já é uma criança que já vai para o 2º ano, então é o momento em que a criança já domina o mecanismo de leitura e o seu pensamento está mais desenvolvido, o que lhe permite realizar algumas operações mentais. Então, esse leitor, você já pode dar um livro, um livro já um pouco mais avançado, com mais escrita, para poder ajudar também no desenvolvimento dele de leitura. O leitor fluente costuma se apresentar a partir de 10 aos 11 anos. Essa criança ela já está em fase de consolidação dos mecanismos de leitura. Ela está essa fase de consolidação, ela já está numa fase estável. Ela está numa fase que ela já está firme. Ela já sabe o que ela quer ler. Então, assim, é uma fase que você trabalha muito, eles gostam muito daqueles livros de herói, os meninos, as meninas de princesas, porque eles já começam a ter uma imaginação de que eles que podem mudar o mundo, que eles são os heróis. Então, você já pode trabalhar aí um livro mais também, uma história mais específica, já pode se dar um livro político, um livro ético, já para desenvolver uma leitura mais crítica para eles. O leitor crítico, ele se encontra a partir dos 12 aos 13 anos de idade e a característica preponderante é o total domínio da leitura e da linguagem escrita. A intertextualização é uma realidade que possibilita pela capacidade de reflexão. Então, assim, devem já ser texto que vocês já devem provocá-los, ou seja, são textos que fazem eles refletir, para que eles já comecem a realizar uma elaboração de um texto, de uma escrita, de uma história. Então, vocês aí já têm que estimular esse leitor crítico, provocá-lo a refletir, a pensar o que o autor tá querendo dizer com essa história. Você concorda? Você discorda? Então, já é uma fase que você já tem que trabalhar isso com ele. Então, pessoal, essas são as fases da literatura, né? Da criança, do leitor. Eu quero dizer para vocês começarem a fazer o trabalho, responder as questões. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, dessas aulas. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço seu sonho vai se realizar. Nós cremos que tudo isso irá passar e estaremos juntos novamente, tá? Com saudade de vocês. E eu, juntamente aqui com o curso, estamos doidos que isso acabe, que volte tudo ao normal. Breve, breve, tá? Ó,
Um beijo para vocês, fiquem com Deus.